Mais uma vez, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse dia, por tudo que o Senhor fez nessa casa, desde a nossa reunião de manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem tratado o nosso coração, o Senhor tem tratado a nossa mente, o Senhor tem tratado nossas relações, o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, o tempo todo cuida de nós, zela por nós. Muito obrigado porque muitas das vezes nós não merecemos, muitas das vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor falou sobre a nossa vida, mas mesmo assim o Senhor é fiel, o Senhor não muda, e o Senhor é digno de receber tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, e para o Senhor é tudo que fazemos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Estou aqui com a minha blusa nova. Quanto é, Léo? Você que quer entrar na trend da igreja, então você pode procurar o Léo depois para pegar a sua blusa. E é bom que a gente vem sempre de preto, né? Então, lava segunda, deixa secando e já usa no outro domingo. Bom, gente, a gente está iniciando uma série, continuando a série Sermão do Monte. Só abrindo um parênteses, hoje pela manhã, o culto foi simplesmente incrível. Eu sempre falo com os meninos que, cara, culto de manhã tem uma graça diferente. Estava conversando ali com o Matheus ali atrás. Não sei se é porque eu lembro da época lá de trás, da EBD, da adolescência, Embaixadores do Rei, Salim, não sei, mas culto de manhã tem uma coisa diferente, tem uma áurea especial. Então hoje foi incrível. Se você não pôde estar com a gente, se organize, se prepare para estar na semana que vem e traga um convidado. Hoje eu tenho algo importante para falar. Acredito que Deus vai ministrar bastante no coração de algumas pessoas específicas nessa noite. Então, você me dá um pouco da sua atenção, abra os seus ouvidos espirituais, seu coração e vamos ser ministrados pelo Senhor. Quero ler apenas 4 versículos sobre o Sermão do Monte. Os 2 primeiros versículos do sermão e os 2 últimos do versículo do sermão, que são Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, e Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz assim na minha tradução: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os discípulos, dizendo. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Mais uma vez, Mateus 5, como começa o Sermão do Monte. Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele começou a ensinar. Mateus 7, 28, como termina o Sermão do Monte. Ao concluir Jesus o seu discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinavam como autoridade e não como os escribas e fariseus. O Sermão do Monte, assim como a oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças, outros princípios de Jesus dentro do mesmo ensino, falam de algo muito específico. Quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte, e eu peguei o começo e o final, justamente por isso, a gente vê o quanto que Jesus leva a sério o ensino. O quanto que Jesus leva a sério quando ele se propõe a ensinar. O quanto que Jesus, de fato, derrama convicção e coração quando ele está ensinando. Jesus está andando com seus discípulos e tem uma multidão seguindo. Então, eu imagino que na cabeça de Jesus começa a surgir alguns questionamentos, não dúvidas sobre aquilo que ele está fazendo, mas o questionamento que surgiu em Mateus capítulo 16 também. Quando a multidão está seguindo Jesus, Jesus chama os discípulos e fala assim: quem é que a multidão diz que eu sou? Quem aquele povo lá de fora está falando que eu sou?
E os discípulos respondem: olha, alguns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. E eu imagino Jesus, realmente a multidão deve estar atrás de um curandeiro, deve estar atrás de um fazedor de milagre, ou é só a multidão andando atrás de um mover, ou é só um monte de gente atrás de mais um movimento que está dando certo. Parece um pouco atual, né? Um monte de gente andando atrás de uma coisa que está dando certo. O que está dando certo? Não sei. Está dando certo. Tem muita gente indo para lá e eu vou para lá também. Só que Jesus zela tanto por aquilo que ele ensina, por tanto aquilo que ele carrega, que ele não é como esse tipo de gente que só despeja e deposita qualquer tipo de ensino sem ter o zelo, sem ter o cuidado por como é que você está recebendo aquilo que ele está ensinando. Por isso que depois que ele não recebe a resposta correta, que é da multidão, ele não recebe a resposta que ele queria da multidão, ele chama os discípulos e é como se ele estivesse falando assim: beleza, a multidão está do lado de fora, a multidão está longe, mas vocês que sentam à mesa comigo, vocês que conhecem o meu coração, vocês que encostam a cabeça no meu ombro para chorar, quem vocês dizem para os outros que eu sou? E aí aquele silêncio, até que de repente Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu por meio do Espírito, e sobre essa afirmação, sobre essa pedra, eu vou estabelecer a minha igreja. Então percebe que toda vez que Jesus está ensinando algo, toda vez que Jesus está se movendo, toda vez que Jesus está fazendo uma coisa nova até então para os discípulos, uma coisa nova para aqueles que estavam andando com ele, ele tem um zelo para que as pessoas se certifiquem daquilo que ele está ensinando. Então, nesse mesmo aspecto, com esse mesmo coração, ele deposita o ensino do Sermão do Monte. Existe uma multidão seguindo a Jesus, de repente ele para. A Bíblia diz que ele vê a multidão, e esse verbo ver, na tradução, significa olhando atentamente, ou prestando bastante atenção. Então Jesus percebe que tem muita gente andando atrás dele, então ele olha atentamente e diz: peraí, senta que eu vou ensinar, senta que eu tenho algo para passar, senta que eu vou depositar um pouco do meu coração em vocês. E aí, no versículo 3, ele começa a ensinar os seus discípulos. E é muito forte porque quando Jesus está ensinando, ele não está somente dando uma aula, somente depositando uma teoria, ensinando algo para que seja memorizado, mas assim como o Bruno falou na semana passada, Jesus está preocupado em construir uma pessoa. Então, de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus está construindo uma pessoa. Jesus está construindo alguém específico. Jesus está falando sobre um tipo de gente. Jesus está falando sobre um tipo de coração. E é isso que eles começaram a fazer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a tradução para o português encaixou perfeitamente, porque o verbo fazer, no presente do subjuntivo, façamos, indica uma ação contínua. Então Deus está ainda fazendo o homem. Deus continua a fazer o homem. Deus não fez o homem e largou o homem lá em Gênesis 1, 26. Não. Ele não disse: eu farei o homem, ou fizemos o homem, ou eu fiz o homem, mas ele diz: façamos o homem. Iremos construir o homem gradativamente. Iremos fazer o homem gradativamente, de glória em glória, de processo em processo, de transformação em transformação. Então, toda vez que Jesus ensina alguma coisa, toda vez que Jesus se coloca nesse lugar de ensino, ele tem muito zelo para que você receba, para que você perceba exatamente aquilo que ele está querendo transmitir. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu ordenei. Ensinando a guardar. Guardar aqui significa conservar algo no estado que você recebeu.
Então o que Jesus está falando é: aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que eu depositei em vocês, agora vocês vão pelo mundo inteiro passando isso para frente. Agora vocês vão pelo mundo inteiro depositando algo que vocês receberam no coração do próximo. Só que preste atenção, zele para que ele conserve exatamente da maneira com que ele recebeu. É a mesma ordem de Gênesis 2,15. Deus pega o homem, coloca o homem no centro do jardim do Éden e diz: cultive e guarde. Guarde. É Deus falando: está vendo toda essa criação? Está vendo tudo isso aqui que eu fiz, Adão? Agora guarde. Mantenha exatamente no estado que você recebeu. Por isso que quando Adão, ele pisa um pouquinho fora, sai do caminho de retidão e pisa um pouquinho para fora, ou seja, ele rompe com aquela ordem que Deus estabelece. Ele rompe com a ordenança, aí o próprio Deus se faz carne, na pessoa de Jesus vem e passa a andar em retidão. E agora ele fala: tudo aquilo que eu comecei no Éden, eu continuarei na minha pessoa. Deus ainda está fazendo o homem. Deus ainda está construindo eternidade no coração do homem. Deus ensina. Na pessoa de Jesus, Deus ensina. Adalto Lourenço fala que em todas as religiões, em todas as fés que as pessoas professam, você nunca vai ver ninguém falando sobre um Deus que ensina. Sobre um Deus que se coloca nessa posição de depositar, despejar, abrir, inserir coração no outro. A gente vê Jesus fazendo isso, com muita atenção, com muito zelo, com muito carinho. Ele começa a liberar aquilo que os teólogos chamam de o estatuto do céu, né? O estatuto eterno. Então, um conjunto de princípios, um conjunto de leis espirituais, não de leis humanas, que regem o homem, regem o coração, a mente, a fé. É como se Jesus estivesse falando: o Sermão do Monte é um manual prático. Se você não tiver tempo, não puder ter uma leitura bíblica diária, frequente, leia o Sermão do Monte todo dia. Bruno falou isso semana passada. Mateus 5, 6 e 7, não saia dali, não vai para Mateus capítulo 8, até que nós nos tornemos a pessoa do Sermão do Monte. Até que a gente encarne o coração que Jesus depositou no Sermão do Monte. E é muito poderoso aquilo que Jesus fala, porque ele começa a soltar princípios, estabelecer princípios espirituais, e a gente sempre fala isso aqui. Qual é a importância de um princípio? Um princípio, ele rege uma lei, ele estabelece uma lei, e leis determinam governo, e governo aponta para quem é que tem a soberania do lugar. Então por isso que é importante a igreja se colocar nesse lugar de entender os princípios e a lei do Senhor, para se posicionar como alguém que estabelece o governo do Senhor, como alguém que estabelece o governo de Deus. Jesus começa a tratar de muita coisa, mexer em um monte de área. Parece que ele está falando algo muito longe, muito teórico, mas é coisa muito prática. É um ensino muito revolucionário, porque pela primeira vez a gente vê Deus de forma tão pessoal. Pela primeira vez a gente vê Deus de forma tão acessível. Pela primeira vez os discípulos veem Deus tão próximo. E eu falei isso de manhã, eu não consigo imaginar como é que seria Jesus ensinando. É óbvio que hoje nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, mas eu digo Jesus ali, o homem, ensinando. Imagina o quanto que de graça, de favor, de compaixão, de amor devia sair da boca de Jesus. O Sermão do Monte termina dizendo que e as pessoas ficaram maravilhadas com aquele ensino. As pessoas entraram em choque, um êxtase espiritual com o ensino de Jesus. É um pouco parecido com aquilo que acontece em Lucas, no capítulo 24, quando a gente vê os discípulos andando no caminho de Emaús, e os dois discípulos tristes, de repente Jesus aparece no meio. E eles olham, estão andando junto, e Jesus pergunta, aquela ironia divina, né? Tão triste por quê? E um olha para o outro e fala, pô cara, você não tem Instagram, não tem
WhatsApp. Todo mundo só fala disso. Disso o quê? Jesus lá que veio, era o Messias, ia fazer, ia acontecer, morreu. E passou 3 dias e morreu mesmo. E a Bíblia diz que, e então Jesus começa a lhes ensinar as Escrituras. E toda vez que eu penso nessa passagem, meu coração aquece. Porque você imagina Jesus pegando, diz que ele começa pelos profetas e passa por toda a Escritura, ensinando os discípulos e falando que tudo aquilo que eles aprenderam falava sobre ele. Então você imagina Jesus ensinando, sabe lá o povo quando desce o pão do céu? O pão sou eu. Sabe quando Moisés vem e liberta o povo? É uma alegoria de um libertador maior, que sou eu. Sabe quando José é traído, é vendido e depois ele volta como governante e ele salva a sua família? Sou eu. E a Bíblia diz que um olha para o outro e diz, cara, será que enquanto Jesus ensinava não ardia o seu coração? E ele fala, sim, enquanto Jesus ensinava meu coração ardia. E eles voltam para o caminho que eles estavam vindo e vão anunciando o Evangelho. Esse é o poder do ensino de Jesus. Toda vez que Jesus para ensinar, toda vez que você for ensinar no nome de Jesus, certifique-se que você tem muita convicção daquilo que você está ensinando. Eu falei isso hoje de manhã, já até esqueci o nome de novo, mas tem um filme na Netflix que fala de um soldado que vai para a guerra e não usa arma. Não usa arma. E aí no começo do filme, todo mundo zomba dele, não vai dar certo, como é que você vai para uma guerra até o último homem? Sopraram igual de manhã. E aí, como é que você vai para a guerra sem arma? Não, eu tenho minha Bíblia aqui e tal. E o filme vai seguindo, tem aqueles clichês de filme de Netflix, normal. Mas algo que me chama muita atenção é que depois que eles voltam de uma guerra, o pessoal foge, deixa todo mundo lá para morrer, um sem braço, outro sem perna, outro com um tiro na barriga, e o cara sozinho, sozinho. Ele é a bibliazinha dele, aquela azul, que todo mundo tem em casa, ele é aquela bibliazinha azul, e vai arrastando, e puxa um, puxa outro, e o pessoal fica, cara, a gente não tirou o exército de lá, quem que está salvando? O pessoal começa a descer pela corda, e era o cara. Mas o que me chama a atenção é que depois o general chama ele, e aí eles têm uma conversa, um diálogo muito interessante, que o comandante, o general, sei lá, fala assim para ele: as pessoas podem não acreditar no que você acredita, mas não tem como elas duvidarem da maneira com que você acredita. E eu falei, putz, é isso. O carinha do filme da Netflix entendeu. De fato, as pessoas podem não acreditar naquilo que acreditamos, mas elas não têm que duvidar do quanto que nós acreditamos. Ninguém que caminha com você, embora não acredite naquilo que você acredita, não pode restar sombra de dúvida de que de fato você acredita naquilo que você acredita. Quando Jesus estabelece o Sermão do Monte, ele toca em pontos que ninguém mais toca. Por exemplo, um dos princípios que Jesus estabelece, versículo 19, ele adverte sobre o lugar em que você ajunta tesouro. E essa é uma das passagens mais bonitas do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu, onde o ladrão não entra, não rouba, e a ferrugem não corrói. Por que, Jesus? Simples. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Perceba que Jesus não advertiu sobre ajuntar tesouro. Jesus advertiu sobre onde é que você tem depositado o tesouro que você está juntando. Ele usa um princípio que Salomão ensinou milhares de anos atrás, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois é do teu coração que provém todas as fontes da tua vida. Acima de tudo.
acima do teu ministério, acima do teu trabalho, acima do teu casamento, acima do teu dinheiro, acima de tudo, guarda o teu coração. Porque tudo isso é consequência do lugar que o seu coração estiver guardado. Parêntese, sempre falamos isso aqui. Guardar é diferente de esconder. Aquilo que você esconde, você torna inacessível. Ninguém mexe. Mas aquilo que você guarda, você torna protegido. Acima de tudo, guarde o seu coração. Jesus pega esse princípio e fundamenta um novo ensinamento. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. É óbvio que para Jesus, tesouro não é riqueza. Por isso que o Sermão do Monte é um contraponto à prosperidade humana com a prosperidade divina. Então a gente olha para o Sermão do Monte e a gente entende o que é sucesso, o que é prosperidade, o que é ser bem-sucedido na ótica de Deus. Junte tesouro no céu. O que é tesouro? Tesouro é aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quando ele diz: e nós temos esse tesouro em vasos de barro. Aquilo que Deus deposita em você é um tesouro. Você é um vaso de barro. Essa é a graça do Evangelho. O vaso de barro, se vocês der um chutinho nele assim de lado, se você deixar ele cair aqui, ele quebra. Frágil. Qualquer esquina que você para, vem de vaso de barro. Se estiver indo para a região dos lagos, então, é de 10 em 10 metros. E antigamente também era assim. Então, vaso de barro, você guarda bebida, na sua grande maioria água. Porque se fosse uma bebida importante, podia estragar. Então está ali, um vasinho que não tem valor nenhum, comum, que você acha em qualquer lugar. Deus olha para o vaso de barro e deposita tesouro. Porque seria muito simples, entre aspas, depositar tesouro num vaso de ouro. Depositar tesouro num vaso de diamante. Então Jesus pega um vaso de barro e deposita tesouro. Por quê? Vem a pergunta. Paulo também responde, simples. Para que a excelência do poder que flui de você seja de Deus e não sua. É por isso que temos esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Isso é prosperidade na ótica de Deus. Um improvável, que não tinha valia alguma, carrega tesouro eterno. Um vaso de barro com um depósito eterno. Um vaso de barro que agora tem valor. Que agora é algo importante. Por quê? Por aquilo que tem dentro dele. Hebreus capítulo 11 é a narrativa dos homens bem-sucedidos. Mais uma vez, na ótica de Deus, não na ótica do mundo. Talvez a grande dificuldade do Evangelho seja conseguir caminhar segundo a ótica de Deus e não a ótica do mundo. Mais uma vez a gente vê esse paradoxo, esse contraponto do tesouro, quando você lê em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24, versículo 25, está falando de Moisés, vai dizer que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E abrindo um parênteses, hoje para a gente é difícil, é estranho fazer essa conjectura, mas na época de Moisés, na época do Faraó, de fato, Faraó era um deus para a sua comunidade. Faraó era um deus para aqueles que serviam. Então tudo que você pode imaginar de tecnologia, de avanço, de intelectualidade, tudo de mais avançado para a época, seja carruagem, cavalos, alimentação, vestuário, ferramentas, exército, tudo tinha aos pés de Moisés, filho da filha de Faraó. E aí ele considera isso como um nada. Ele considera sofrer com o povo de Deus algo mais valioso que as riquezas do Egito. E aí você me pergunta o quarto porquê. Por quê? Versículo seguinte responde: porque Moisés viu aquele que é invisível. Moisés viu aquele que é invisível. Mais um princípio do reino de Deus. Toda vez que você vê aquilo que é invisível, o que é visível perde valor.
Toda vez que você se depara com aquilo que é eterno, o que é terreno perde valor. Toda vez que você se depara com aquilo que não se pode comprar, tudo aquilo que se pode comprar perde valor. Então Moisés vê aquele que é invisível, uma cristofania. Moisés viu Jesus. Antes mesmo de encarnar, Moisés viu Jesus. E ele vendo Jesus, aquilo que ele viu, muda o sentido da sua vida para sempre. Então ele foge do Egito e vai viver como um Zé Ninguém na ótica do mundo. Mas com uma convicção que agora ele era um vaso de barro ainda mais com tesouro. Com ainda mais tesouro. Totalmente cheio daquilo que é eterno. Se você continuar lendo Hebreus capítulo 11, você termina a narrativa de sucesso dos homens de Deus. A Bíblia vai falar que uns tiveram a cabeça cortada, outros foram cerrados ao meio, alguns foram queimados, uns crucificados de cabeça para baixo, uns tiveram que fugir das suas terras porque perderam suas posses, outros dormiram em cavernas escondidos, homens que não tinham que comer, não tinham que vestir, não tinham de se abrigar, vírgula, porém eram homens do que o mundo não foi digno. Versículo 38. Homens do qual o mundo não foi digno. Imagina Deus olhando para Noé, para Moisés, para Enoque, para Gideão e falando, cara, a sua retidão, a sua santidade, a sua devoção, a sua obediência é algo tão tremendo que o mundo que você vive não é digno de você. E qual é a minha recompensa? Imagino eu, pessoa perguntando. E Deus fala, a sua recompensa sou eu. Então não se preocupe em ser queimado, cerrado ao meio, perder a cabeça ou ser crucificado. Tudo aquilo que você mais precisa na sua vida, você tem. Homens recebendo tesouro eterno. Homens recebendo aquilo que o dinheiro não compra. Homens recebendo aquilo que o ladrão não rouba. Homens recebendo aquilo que a traça não corrói. Homens recebendo aquilo que a ferrugem não estraga. Homens e mulheres depositando tesouro no céu. Jesus estabelece esses princípios e começa, ao mesmo tempo que ele abre o coração de Deus, ele vai falando para o homem qual é o coração que ele espera do homem. Ao mesmo tempo que ele se faz conhecido, ele se deixa ser conhecido por homem na mesma medida. Então Jesus vai trocando. Jesus vai conhecendo e se deixando ser conhecido. Jesus vai abrindo o coração de Deus e falando para o homem o coração que ele espera. Já no final do capítulo 6, quando Jesus começa a falar sobre preocupações, e aí ele coloca o sarrafo lá em cima. Aí ele nivela ainda mais o fundamento, ele nivela ainda mais o coração específico que ele está exigindo. Ele fala sobre não andar ansioso com coisa alguma, por exemplo. E eu estava em casa, eu falei isso hoje de manhã, eu estava lendo sobre isso, e eu achei um dado que mexeu muito comigo, da OMS de 2020. Você pode procurar na internet. Organização Mundial de Saúde. Parêntese, só um parêntese para ficar bem claro. Não tenho a menor pretensão de falar de uma perspectiva médica. Não tenho conhecimento, gabarito, nem respaldo técnico para isso. O que a gente está falando é sobre um coração que Jesus estabelece. Só que me chamou muita atenção que eu li um artigo falando sobre ansiedade e preocupação. E segundo a OMS, em 2020, ou seja, bem provável que depois da pandemia esse número possa ter aumentado, 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de sofrimento na mente, algum tipo de problema na mente. 1 bilhão. Desses 1 bilhão, 280 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. E conforme eu li o artigo, eu falei, cara, isso é comum, tem um traço aqui, hein? Tem algumas coisinhas aqui. E o que eu achei mais chocante é que esse 1 bilhão de pessoas,
gasta por ano $1 trilhão em medicamentos e consultas. E aí eu fiquei pensando, quanto número, quanta informação, que choque que eu tive. Só que aí eu penso que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estabelece um coração, ele não fala sobre algo que você talvez pudesse evitar, escapar ou correr com a sua força do braço. Mas ele fala sobre um lugar para ser recorrido. Ele fala sobre um lugar que se pode voltar. Ele fala sobre um lugar acessível. Ele fala sobre um coração que deposita tudo aquilo que tem, tudo aquilo que espera e principalmente as convicções futuras na pessoa de Deus. Então, quando eu vejo Jesus falando, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que beber. Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ontem o Michel falou algo muito forte aqui, muito simples, porém muito forte. Ele disse, quando Deus orienta buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que ele pede para buscar em segundo lugar? E aí um silêncio, né? Em terceiro lugar? E em quarto, depois? Nada. E eu aqui na primeira cadeira, eu falei, caraca, é verdade. E ele continuou dizendo, a única coisa que você deve fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ponto. Não tem essa de em segundo lugar meu trabalho, em terceiro lugar a igreja, em quarto lugar meu casamento. Não. A busca incessante da sua vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ponto. Chegando no reino de Deus, o reino de Deus tem um projeto para a sua família. O reino de Deus tem um projeto para o seu casamento. O reino de Deus tem um projeto para o seu trabalho. O reino de Deus tem um projeto para a sua vida. Jesus fundamenta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E ele é muito profundo, ele é muito poético, quando ele diz assim, observe os lírios do campo. E eu imagino os discípulos tipo, E ele fala, cara, os lírios do campo não trabalham, eles não costuram, eles não têm máquina de overlock, não. Mas olha como eles se vestem. Aí ele vai na cultura, aí ele toca na mente para acessar o coração. Eu digo para você que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com cada um deles. Então, o lírio do vale é mais bonito, é mais deslumbrante, é mais chamativo, é mais atraente que uma vestimenta do rei Salomão? Talvez não. Mas o que Jesus está ensinando é, por trás de como foi feita a vestimenta de Salomão, não tinha uma pessoa com o coração de Deus, quando ele criou um simples lírio do vale. E se Deus cuida assim de uma planta que hoje cresce, amanhã você arranca e joga fora, imagina quanto Deus cuida de você, homens de pequena fé. Imagina o quanto que Deus cuida de você. Imagina o quanto que Deus cuida de mim. Imagina o quanto que Deus tem cuidado da gente. Homens de pequena fé. E ele conclui o capítulo 6 dizendo, não se preocupe com amanhã. E aí você pensa, né? Opa, agora vem um refrigério. Deus falou para não se preocupar com amanhã, então, né? Se papai lá de cima garantiu, amanhã tá tranquilo, não vou me preocupar com amanhã. Jesus fala, não. Não é nesse conceito que eu estou falando. Basta cada dia o seu próprio mal. Fique tranquilo que o amanhã
vai trazer o mal do amanhã. Sério, Jesus? É. E aí, o que eu faço quando o mal do amanhã chegar? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas Jesus, você não tem ideia do que está acontecendo, um caos. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E Paulo fala, né? Antes, em suas orações e súplicas, tragam isso à presença de Jesus. Depositem nesse lugar. E o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. A importância do coração está guardada. Paulo, mas como que é essa paz de Deus? Essa eu vou ficar te devendo porque excede todo o entendimento. Não, mas explica aí, como é que é isso? Excedeu, meu amigo, todo o entendimento. Paz de Deus é um lugar de experimento. Quando você repousar na paz de Deus, você vai saber que você está na paz de Deus. É igual aquela caixinha de pergunta que uma vez o Ângelo Brazo abriu e perguntaram assim para ele: como é que eu sei que Deus fala comigo? Aí ele respondeu: se não sabe é porque não falou. Eu falei: caraca, é isso. Como é que eu desfruto da paz de Deus? Que paz de Deus? Quando você estiver nesse lugar, você vai saber. Eu dei esse exemplo de manhã, pandemia rolando solta, eu em casa, Miguel deitado no meu colo, a gente vendo televisão, passando os canais, do nada, não sei o contexto, não sei em que sentido, para num jornal, a mulher em pé de blazer, e quando para no jornal a mulher fala assim: calmaria em tempos difíceis, em tempos de confusão, paz. Olhei para Miguel deitado no meu colo, falei: paz. Fui para o Instagram, botei uma foto e postei, ninguém entendeu nada. Me perguntaram inclusive no dia. Postei isso, Miguel deitado no meu colo, e escrevi: em tempos de confusão, calmaria, em tempos de guerra, paz. Um lugar de paz, Miguel deitado no meu colo. Você imagina a paz de Deus que excede toda a legenda que eu poderia tentar colocar nessa foto. Imagina a paz de Deus que excede tudo aquilo que a nossa mente humana pode imaginar. Jesus manda você depositar sua ansiedade, suas dores, seus medos, seus sofrimentos, suas mazelas nele, porque a resposta que ele encontra para isso, Isaías 53 já tinha dado. Então, Mateus capítulo 6 só é possível porque existe Isaías 53. Certamente ele lançou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, todas as nossas iniquidades. E o castigo que você merecia está onde? Sobre ele. Sobre seu sofrimento nós fomos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando Jesus ensina Mateus capítulo 6, ele está falando de uma realidade de Isaías 53. De fato existe um lugar, de fato existe um meio, de fato existe um modelo. Eu. Então o que a gente faz com tudo isso que nos cerca, tudo isso que nos assola? Lança sobre ele. Lança sobre ele. Hoje de manhã, a gente teve um tempo de oração e Monique falou algo muito interessante. Ela falou sobre das vezes que a gente tenta orar falando diretamente para a pessoa de Deus algo sobre ele mesmo. Por exemplo, se você vai orar tentando falar sobre a santidade de Deus ou orando sobre a santidade de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é o inimigo, seja na sua mente, seja no seu coração, de alguma forma colocando o dedo na sua cara, apontando o dedo na sua cara e falando: mas você não é santo. Por que você está orando sobre santidade? E ela disse: sim,
eu não sou santo. Estou num processo de santificação. Porém, aquele a quem nós oramos é digno. Aquele a quem nós oramos é totalmente santo. Aquele a quem nós oramos não tem nenhum desvio de caráter. É por isso que Paulo fala, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não, mas é porque Paulo não me conheceu. Olha a audácia. Não, Paulo não me conheceu. Se Paulo me conhecesse, ele ia ver você ia ver o tão podre que eu sou. E a gente sempre brinca com isso aqui, né? Meu amigo, minha amiga, pode ficar tranquilo que você não é tão bom assim. Você não é bom o suficiente para cometer um pecado que anule a cruz de Cristo. Fica tranquilo. Errou, se arrependeu, volta para o mesmo lugar. Mas os apontamentos, o que vão falar, Paz. Uma pessoa já foi xingada, uma pessoa já teve o dedo apontado na cara, uma pessoa já sofreu, uma pessoa já padeceu, uma pessoa literalmente morreu. Agora você só precisa ter paz. Você só precisa descansar e ter paz. Jesus continua o Sermão do Monte, e ele vai concluindo, como o Bruno falou semana passada, no capítulo 7, até que ele define o tipo específico de pessoa. Bruno usou uma alegoria, uma comparação muito maneira, quando ele falou sobre o condomínio. Existe um lugar que as pessoas entram porque são reconhecidas como alguém que tem acesso àquele lugar. É mais ou menos isso. Deus está formando seu coração, Deus está formando seu caráter, até que você se torne uma pessoa que tem acesso a um determinado lugar. Até que você se torne alguém que possa acessar um determinado lugar. Até que você possa entrar num determinado lugar. E eu gostaria de caminhar para o final, falando algo que Deus ministrou no meu coração há muito tempo, e eu já falei isso aqui. Quando Jesus começa a tratar, quando Jesus começa a edificar, quando Jesus começa a construir o homem, a coisa mais importante na construção é o próprio homem. Por isso que a gente fala que tudo aquilo que Jesus faz, seus milagres, seus ensinos, aponta para a pessoa que ele era, aponta para quem ele estava se tornando. Jesus tem esse zelo, Jesus tem esse cuidado. Graças a Deus, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que tentamos fazer nessa igreja, a gente zela para que seja feita com o coração de Jesus, não com o meu. Porque se fosse com o meu, eu já teria desistido de algumas coisas, já teria desistido de algumas pessoas. Se fosse com o do Léo, se fosse com o do William, do Bruno. Por isso que a gente se esforça em fazer tudo aquilo que fazemos com o coração de Jesus. Eu costumo dizer que a passagem de João, capítulo 21, versículo 15 em diante, é a passagem que faz com que eu não desista disso aqui. Toda vez que eu penso o quão improvável, o quão errante, o quão indigno eu sou de estar aqui, fazendo isso aqui, eu preciso voltar para João capítulo 21. Eu não vou entrar nisso, todo mundo conhece, aquele diálogo que Jesus tem com Pedro. Mas é muito interessante que antes desse diálogo, um anjo aparece para as mulheres e fala assim, Jesus voltou. Corre lá, avisa fulano que Jesus voltou. As mulheres vão, saem correndo. E aí quando o pessoal chega lá, Jesus aparece, literalmente. E ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, quero falar com você. Tipo, Pedro precisa falar com que cenário Pedro chega ali, né? Negou Jesus 3 vezes, desmentiu que era discípulo de Jesus 3 vezes, com convicção. Foi sem querer. Não foi um errozinho que ele cometeu. 3 vezes.
uma afirmação absoluta: não conheço. Jesus volta e fala: Pedro, eu quero conversar com você. E aí, nesse diálogo, Jesus deposita o coração do Sermão do Monte. Porque o Espírito Santo me ensinou algo muito poderoso nessa passagem. Uma vez eu estava ministrando e o Espírito Santo falou no meu coração: Gabriel, se Jesus quiser dar um recado sobre ele manda um anjo. Vai lá, anjo, avisa que Jesus ressuscitou. Beleza. Mas quando se trata de tratar do seu coração, Jesus vem pessoalmente. Jesus faz questão de vir pessoalmente. Recado, palavra, conselho, pode mandar alguém. Mas no que diz respeito ao cuidado do seu coração, é você e Deus. Jesus vem pessoalmente. Se for preciso, ele manda todo mundo sair e fala: Jean, vem aqui, puxa a cadeira, que eu quero sentar com você. E eu fico tentando imaginar o que se passa na cabeça de Pedro, nesse momento. Eu cometi a maior vergonha que um ser humano cometeu. Eu neguei a pessoa de Deus, depois dele falar que eu faria isso. Então eu vou tomar um sermão. Jesus vai me esculachar. Jesus vai me dar uma banda. Jesus bota Pedro sentado e fala assim: você me ama, né? Pedro: amo. Jesus: beleza, cuida da minha igreja. Caraca. Imagina se é você. Imagina se sou eu no lugar de Jesus. Mateus, quando o bicho pegou lá, você correu, né? Então mete o pé, mano. Agora que vai dar certo, não preciso de você mais não. Talvez esse seria o meu coração. Mas graças a Deus, precisamos amar, cuidar e pastorear com o coração de Jesus. Pedro, você me ama? Te amo. Cuida da minha igreja. E eu já vi um psicólogo falando sobre isso, que Jesus é totalmente intencional em afetar a mente de Pedro. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro fala 3 vezes que eu te amo. Na psicologia, isso é chamado de convicção reversa. É como se Jesus estivesse trocando da mente de Pedro as 3 negações por 3 afirmações de amor. A partir de agora, Pedro, você vive assim. A partir de agora você vive dessa maneira. O que Pedro faz quando sai dali? Prega uma mensagem que se converte mais de 3.000 pessoas. Jesus está falando: o coração que eu liberei sobre você é o coração que eu acredito que você tem. Então volta. Não, mas lá atrás eu... Não. Só preciso que você me ama, abra o seu coração e segue em frente. Aquilo que eu separei para essa igreja, aquilo que eu separei para você, aquilo que eu separei para sua casa, pode ficar tranquilo que eu vou te entregar. Eu só preciso que você se torne o tipo de pessoa que eu comecei a construir no Sermão do Monte. Eu só preciso que você esteja disponível a se tornar o tipo de pessoa que eu quero que você seja. Eu só preciso que você esteja disponível, se for o caso, a substituir coisas da sua mente, a substituir coisas do seu coração por uma convicção de eternidade. A gente não caminha por dúvida, a gente não caminha por expectativa. Caminhamos por convicção de eternidade. Caminhamos por convicção daquilo que é eterno. Até o mais improvável até o menor dos vasos de barro contém tesouro eterno. Até o menor dos vasos de barro contém tesouro celestial. Até o menor dos vasos de barro é um recipiente. É um recipiente de depósito para aquilo que Deus está derramando, para aquilo que Deus está depositando, para aquilo que Deus está abrindo. Eu termino com o último princípio que Jesus estabelece no Sermão do Monte. Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Candeia é tipo um bulizinho que na ponta tem um foguinho. Você podia usar tanto segurando por umas cordinhas ou segurar com a sua mão mesmo. E o que Jesus está falando aqui
é que os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, você usava para iluminar o seu caminho. Então os seus olhos, aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que cativa a atenção da sua mente, consequentemente o seu coração, é o que vai te guiar, dependente do caminho que você está andando. E ele diz algo poderoso: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, todo o seu caminho será iluminado, não há trevas que possa te parar. Mas se os seus olhos forem maus, que terríveis trevas serão. Nós temos a opção de colocar a candeia no lugar certo, na altura certa, iluminando a quantidade certa, para que a gente ande no caminho certo. Se a gente tiver esse coração, quanta luz terá no nosso corpo, quão luminoso será o nosso caminho, quão radiante será a nossa missão, quão poderoso é aquilo que nós iremos carregar, porque olhamos para a coisa certa, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que se vê é transitório e passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. E quando a gente reúne esses corações no mesmo lugar, com o mesmo sentimento e com a mesma convicção, não com a mesma expectativa, só nos resta uma coisa: nós iremos ceiar. O que é uma ceia? É a junção dos corações com a mesma convicção. A ceia é uma reunião de corações com a mesma convicção. Enquanto João ministrava, ele falou, citando as Escrituras: queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando a gente for ceiar, você vai pegar o seu cálice, você vai pegar o seu pão, e a gente vai fazer aquele exercício mensal que a gente sempre faz, imaginando o corpo e o sangue de Cristo. E a gente ensina aqui nessa casa, se você for visitante, que é um pedacinho de pão e é um copinho de suco, só até antes da gente orar. Depois que a gente abençoa, é o corpo e é o sangue. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Se repartam, se doem, se entreguem. Nós iremos agora externalizar as convicções do coração, traremos à memória aquilo que Jesus fez, e por meio do Espírito, Deus vai começar a tocar pessoas. Por meio do Espírito, Deus vai começar a tocar mente. Deus vai começar a tocar corações. Deus vai começar a agitar águas que estão paradas no seu espírito. Por quê? Porque Ele é Deus. Só por isso. Porque Ele é Deus. Fique de pé no seu lugar. Você que pode, não precisa esperar uma letra de uma música. Comece a fazer a sua oração. Comece a fazer a sua oração interior. Feche seus olhos, curve sua cabeça, fique sentado, se ajoelhe se achar melhor. Mas de forma intencional, eleve o seu coração para esse lugar. Lembre-se daquilo que acabamos de falar. Guardar o coração fala de tornar o coração protegido. Fala de colocar o coração num lugar onde medos, mazelas, angústias, fracassos não te atingem. Não é porque você é perfeito, mas é porque você depositou o seu coração naquele que é perfeito. Não é porque você é bom, mas é porque você depositou o coração naquele que é bom. Você depositou o coração naquele que é justo. Você depositou o coração naquele que é piedoso. E nesse lugar, a partir desse lugar, Jesus vai começar a tratar. Jesus vai começar a tocar. Jesus vai começar a redefinir prioridades. Vai começar a redefinir sua agenda de tempo.
vai começar a redefinir a forma como você gasta seu dinheiro, vai redefinir os lugares que você frequenta. Por quê? Porque você tem um coração do Sermão do Monte. Você tem um coração que aponta para Jesus. E por apontar para Jesus, você vive como Jesus vivia. Você fala as coisas que Jesus falava. Você abraça as pessoas da maneira com que Jesus abraçava. Você se importa com as pessoas da maneira com que Jesus se importava. E o mais poderoso, você ama as pessoas com o mesmo amor que Jesus amava.